Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que tem o objetivo de sempre apresentar pessoas com conteúdo, pessoas com boas histórias para contar, como este nosso convidado de hoje. Ele que é diretor da Associação dos Trabalhadores Metalúrgicos Aposentados de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Tem uma história muito bacana que ele vai aqui compartilhar conosco. Eu falo dele, o João Exídio. Tudo bem, seu João? Tudo bem, bom dia. Como é que o senhor está? Tranquilo? Tranquilo. Cumprimentar você, cumprimentar os ouvintes da TV e estar à disposição para a gente contar alguma coisa que você quiser saber e os ouvintes ouvir. Claro. Vamos seguir esse roteiro. Ô, seu João, o senhor é que nasceu no ABC mesmo? Não, eu nasci numa cidade chamada Panelas, me criei em Altinho e vim para São Paulo em 61. Ingressei no Aços Vilares em 61, trabalhei até o golpe militar, em 64, o movimento de greve daquela época, e a gente saiu, depois vim para Santo André e ingressei na General Elétrica, foi onde eu trabalhei mais. Em 67 me associei ao sindicato e estou até hoje no Sindicato dos Metalúrgicos. Em 82, nosso sindicato estava sob intervenção e nós fomos convidados para participar da luta para tirar a intervenção do sindicato. E eu participei de uma chapa como secretário-geral, a qual foi a vitoriosa. Certo. Antes, eu fui diretor de Sociedade Amigo de Bairro, fui presidente do Corinthians da Palmares, fui diretor do Corinthians de Santo André, onde Pelé marcou o primeiro gol da história dele. Oh, que interessante. E fui juiz da Liga, depois da Federação, por 20 anos. Parei de ser juiz para ser diretor do sindicato. Que legal. Em 92 nós aposentamos e não deixaram nós parar. Nós viemos para a associação como sócio e logo em seguida passamos a participar da diretoria como secretário-geral. Hoje eu tenho um orgulho de participar da diretoria com 22 companheiros, comandada pelo companheiro Cício Martinha, que é o nosso presidente. Aí alguém diz, mas ele é presidente da associação, ele é tão jovem, é que ele começou a trabalhar novo. Então ele é aposentado e hoje é o nosso secretário do trabalho da cidade de Santo André. A gente tem o maior orgulho de ser amigo há mais de 30 anos. Que legal. Não, realmente o Martinho é uma pessoa incrível. Deixa eu só contextualizar aqui o telespectador. O João Exídio, ele colocou aqui, ele falou que numa época em que o sindicato teve uma intervenção, é porque em outros tempos, no tempo da ditadura, era muito comum o governo militar fazer uma intervenção, fechar, ou seja, fechar, ele atuar, ele restringir algumas atividades, como a questão dos sindicalistas, ou seja, o sindicalismo ele não tinha a liberdade que tem hoje. É isso, não é, o João? É isso mesmo, eles colocavam uma comissão indicada pelos empresários. Era uma comissão governativa e que tomava conta do sindicato e a gente, os trabalhadores, quase não tinham acesso. Nós tivemos que peitar essa comissão, essa junta governativa, fazer uma eleição, não valeu, foi 3 eleições para ter validade e para mostrar o peso dos trabalhadores, na época comandada já com Martinha, nós encampamos o sindicato por 32 horas, mesmo com o sindicato cercado de tropa de choque, lá dentro, polícia, não querendo que nós ficássemos lá dentro do sindicato, e nós, trabalhadores, nós, na época já diretor do sindicato, todo mundo com a carteirinha de sócio da entidade, e nós peitamos isso aí e começou a luta. A luta não começou agora, nos anos recentes, como muitos pensam. A luta do sindicalismo em Santo André é pioneiro porque ele tem uma história de 1933, né? O Santo André, historicamente, é o pai do sindicalismo, porque depois, com a vinda das montadoras, é que foi desmembrado São Caetano e São Bernardo. Claro, 33 aí o João comentou, ou seja, 81 anos, 81 Isso, anos aí de sindicalismo. 80 anos, Agora vai completar agora 81 anos, então haja história e haja luta aí para contar. Agora, ô João, dentro do sindicato lá,
como é que foi feita a questão da Associação dos Aposentados? Quando surgiu? Vamos agora focar na questão do aposentado, mesmo porque ser aposentado no Brasil não é muito fácil, né, João? É verdade. Tá difícil. Você tem razão. A associação, ela é uma extensão do sindicato, né? Nós somos sócios sindicato antigos e quando se aposenta fica isento de mensalidade. E existe há muito tempo a Associação dos Aposentados, que você passa a frequentar e ser sócio da associação. Quando nós começamos na associação, ela tem em torno de mil e poucas pessoas, 1.000 sócios. Hoje, esse número é o número que passa no sindicato mensal. Nós temos, se você permitir, um quadro de sócios pagando mensalidade em torno de 7.000. Nós temos atividades desde um jogo de snooker, temos 3 mesas no salão, temos várias mesas para a turma brincar um baralho, um dominó, e isso atrai em torno de 50 a 60 aposentados e pensionistas e aposentada por dia. Nós temos um departamento odontológico, 3 dentistas se revisando durante a semana. Nós temos cabeleireira, manicure, nós temos uma médica que está conosco há muitos anos para atender os associados à médica grátis, não paga nada, e a dentista a preço de custo. Cabelo mais barato também. Uhum. E nós frequentamos tudo que o sindicato tem, o Martinho oferece aos aposentados, quem ajudou a construir. Nós temos uma colônia de férias com piscina, com vários apartamentos, e por ideia do presidente, há muito tempo nós estamos fazendo um passeio, porque a ideia em princípio, era levar aquelas pessoas que a gente sabia que nunca viu o mar, só por televisão. Olha só. E a gente idealizou de levar o pessoal para conhecer. E começamos graciosamente, mas aí o brasileiro é muito esperto. Começamos com o direito de o aposentado levar a companheira ou vice-versa. Nós descobrimos que tinha gente levando 8, 10 pessoas da família. Aí não pode, não dá. Aí era 14 ônibus, 700 pessoas. Passamos a cobrar uma taxinha e a média nossa é 5 a 6 ônibus todos os meses. Tá. Na última quarta-feira do mês a gente leva o pessoal, chega lá, toma um café da manhã reforçado, se troca, recebe um armário ou apartamento, um grupo de mulheres pega apartamento e toma um café, vão para a praia ou vão para a piscina. A partir das 11 horas até as 3, almoço, come à vontade. A condução, tudo isso com a taxa de R$25. Que tem gente que às vezes diz que é caro. Eu costumo brincar, dizer, olha, faz um piquenique em Mauá com R$25? Não faz. Hoje um frango assado está 15. Mas um refrigerante, um pãozinho não dá para fazer. Sim, claro, é verdade. Isso a turma gosta muito. Todos os meses nós temos uma assembleia que frequenta 400, às vezes 500, já chegou muito mais. Uma assembleia para a gente informar o andamento de todos os movimentos com relação ao aposentado e as notícias que tem de interesse para o aposentado, que hoje em dia são muitas, né? A gente tem aí, você sabe, você já tem visto, uns espertalhões aí, se dando de advogado, montando escritório em determinada rua, consegue o endereço dos aposentados, manda carta chamando que o aposentado tem 40, 50, 60 mil para receber, e chega lá e eles fazem assinar uma procuração, dá os dados todo deles, e cobra uma taxa absurda. Faz carnê, os caras têm que pagar 3, 4 mil reais para dizer que o cara vai receber 60. E depois muda de endereço. A gente tem orientado o nosso pessoal, nosso jornalzinho. Essa orientação jurídica também acontece lá, não é? Nós temos 5 advogados à disposição dos aposentados. Né? Em Santo André, em Mauá 2. A gente tem avisado a ele o seguinte, quando tiver dúvida, quando vier essas propostas, vai no nosso sindicato, que é isso que muitos fazem. Leva a carta de eu recebi isso aqui. E a gente alerta ele. Não entre que é Arapuca. Tiver dúvida com uma cilada. A sua revisão, a sua tudo, vai no sindicato, vai na associação, que você paga a sua mensalidade, simbólica ou não, porque é simplesmente R$6 por mês. Então você vai lá que tem toda a orientação. E tem os diretores também para auxiliar o pessoal. Porque não adianta, depois você vai no banco, faz o empréstimo, leva o dinheiro, entrega na mão desses vigaristas e dizer, olha, eu quero abrir um processo contra eles, porque aí é tarde, aí é difícil, é muito mais difícil. Mesmo porque advogado não gosta de abrir processo contra advogado, né? A gente questionou a ordem dos advogados de Santo André uma vez e eles disseram o seguinte,
A Ordem do Advogado é nacional, a gente sabe disso. Então, o advogado ele pode atuar em qualquer estado, em qualquer lugar, né? E a gente está aí com esse trabalho, o pessoal gosta muito, é muito frequentado, como eu te falei, em torno do salão de jogos, dentista, médico, cabeleireira, manicure. Auxílio jurídico. O jurídico. A parte jurídica. Que é o coração. É muito importante porque passa em torno de 1.000 a 1.200 pessoas por mês. E a gente fica muito satisfeito disso aí. Ô João, segundo dados aí, levantamentos, hoje aqui na região do Grande ABC, 60% dos aposentados continuam trabalhando para manter um padrão de vida digna. Comente sobre isso, isso é muito preocupante, não é, João? É preocupante porque, infelizmente, a nossa lei sobre a aposentadoria, ela é muito esquisita para nós trabalhadores. Nós aposenta e tem um fator previdenciário que é calculado pelos últimos 36 meses e você não ganha o mesmo que ganhava, você passa a ganhar menos. Quando você pensa que vai se aposentar para ter um descanso, é um castigo, porque no Brasil, acima de 40, 50 anos é velho para trabalhar, para ingressar no mercado. Com 20 é novo, não tem experiência. Então fica um paradoxo esquisito. Verdade. E o que é que ele faz? Arruma um bico, porque na realidade o aposentado, com o dinheiro que ele recebe da aposentadoria dele, muitos, mas é muitos mesmo, que mantém uma família. Às vezes mantém uma filha separada, 3, 4 netos, mantém um filho, entende? Então ele tem que fazer um bico de pintor, de pedreiro, enfim, arrumar alguma coisa, porque nas fábricas é muito difícil o aposentado com 60, 70 anos trabalhar, não arruma. Aqui é diferente do Japão. O Japão, quanto mais o cara tem idade, mais ele é experiente, mais dá um valor. Aqui não, aqui ficou experiente, vai pra rua. Já não serve Já mais. não serve mais, né? É isso Mas, aí. ô, João, é muito difícil isso mesmo, porque a pessoa, o aposentado, então, quando ele pensa que ele vai ter uma vida ali tranquila, muito pelo contrário, a parte financeira começa a pesar. E até na nossa sociedade que é tão consumista, quando a pessoa se aposenta, então, ela não pode pensar em comprar. A preocupação dela tem que ser poupar, não é, João? É algo muito, muito difícil isso. Era para ser assim, poupar. Mas com o aposentado, quando ele separa, começa a aparecer os problemas de saúde, né? A grande maioria do nosso idoso tem diabetes, tem pressão alta, tem mal de Parkinson, tem, enfim, horrores de doença que nem sempre o remédio que ele pega nos postos que o governo fornece graciosamente, nem sempre todos é atendido. Então ele tem que comprar. Uma boa parte do orçamento dele vai para comprar remédio. Muito difícil. Essa situação, muito difícil. Aposentar seria um prêmio para quem trabalhou 30, 40 anos, né? E não um sacrifício, né? Ainda mais na parte financeira. Se ele fez um pé de meia no começo, tinha uma profissão boa e ganhava um saláriozinho mais ou menos, ele guardou alguma coisa. Agora, se ele não ganhava um saláriozinho razoável e não guardou alguma coisa, agora ainda vem os caras com aquela ilusão de que o empréstimo de compulsório, empréstimo consignado, que muitos aposentados entraram, e antes de acabar um já fazia outro, esse aí, meu Deus do céu, é procurar o cemitério mesmo, porque começa a dar problema de doença na cabeça, nervoso porque não consegue pagar os compromissos todos. Então, a gente ainda tem esperança de um dia mudar essa situação com relação a nós aposentados. Mesmo porque chega essa época de eleição, você vê os programas, as propagandas, todo mundo fala do aposentado, mas só fala nessa época. Na prática, realmente... Nós somos um número para a estatística. Nós somos uma da associação que, reconhecidamente, no Brasil, a única que todo mês faz uma assembleia para conscientizar, para mobilizar o pessoal, os aposentados, pensionistas, e sempre que a liderança nossa maior, ou seja, Sindicato Nacional, Federação, enfim, Confederação, a nossa liderança maior, marca um encontro em Brasília, em qualquer lugar em São Paulo, Americana, já tivemos várias vezes em outros lugares, viu, João? Nós estamos presentes. Ótimo. Nós vamos falar um pouco mais, vamos focar nessa parte também das mobilizações aí,
que o sindicato faz, que a Associação dos Aposentados faz pelo sindicato. Mas olha, isso depois do nosso intervalo, não sai daí, por favor, daqui a pouco eu volto mais aqui com este assunto muito importante sobre a aposentadoria, sobre os nossos queridos aposentados. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. Outros reúnem os amigos. E tem aqueles que aproveitam o domingo para não fazer nada mesmo. Todo domingo é a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada 2 anos? Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Estou de volta aqui com o João Isídio, o diretor da Associação dos Trabalhadores Metalúrgicos, dos aposentados dos metalúrgicos dos municípios de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Rio Grande da Serra, João? Isso. Então, completei agora Completou. Falei tudo certo. Opa. Ô, João, no intervalo anterior, antes de eu interrompê-lo bruscamente, Não, porque a gente precisa aqui, tá sempre a questão do tempo e dos Se intervalos. decorda, eu vou direto. Vai né? direto, né? Eu percebi. Quer dizer, isso é ótimo. Tá certo. Ainda bem. Falar é muito legal, assim, né? Essa conversa, quando ela flui bem natural. Mas quando eu interrompi, ô, João, o senhor falava sobre as mobilizações que a associação faz em prol, aí, buscando benefícios para os aposentados aqui da região. Fala mais um pouco sobre isso, João. Essas assembleias já é uma mobilização. Porque a gente prepara os nossos aposentados e pensionistas, porque às vezes surge uma reunião com a nossa liderança maior, com o ministro, em São Paulo, em tal lugar. E às vezes 2 dias eles avisam. Precisa trazer gente. Nós temos um esquema de ligar para o aposentado, nós precisamos de você aqui para participar da luta nossa, em defesa nossa. Nós vamos entregar uma pauta para o ministro, vai ter um encontro, ou mesmo em Brasília, nós viajamos 18 horas de ônibus, todo mundo junto. E a nossa associação é pioneira em levar 2, 3 ônibus a Brasília, que é 18 horas de viagem, mas nós temos um aposentado de 93 anos de idade. Que vai lá, se comparece. você não chamar, ele fica nervoso. Então eles brigam para ir, mas não tem dificuldade de fazer esse encontro, essas passeadas. Sempre que você vê na imprensa, aposentado está na rua, aposentado está em Brasília, reivindicando melhores condições, melhor saúde para o idoso, alguma coisa que se conquistou, que não foi pouco, mas se conquistou, questão de passagem grátis, essas coisas, inclusive o Estatuto do Idoso foi luta, nossa associação participou de tudo, e hoje a gente vê o idoso chegar lá e dizer, estou feliz que eu fui para Pernambuco de graça, foi luta de vocês. Claro, não foi luta de nós sozinhos, mas nós participamos. Fizeram parte do Para você ter ideia, e os telespectadores que ainda não sabem, uma das coisas que nos orgulha é o Hospital Mário Cova. E lá, quem conhecia era um lixão, era depósito de lixo. A prefeitura mesmo descarregava caminhão de lixo lá. Era um abrigo de delinquente, frequentava lá. Nós começamos a luta, mobilizando o povo, trazendo o secretário de segurança até o governador da época, Mauro Cova, para entender o
o que a gente estava reivindicando, foi prometido e hoje o Mário Cova, eu quando vou lá eu me arrepio, porque eu sei que foi uma luta nossa. Nós fizemos até um abraço simbólico uma vez, dos aposentados abraçando o Mário Covas, o esqueleto que tinha lá, porque tinha engenheiro que dizia, não, lá não serve mais. Hoje é uma realidade, é um hospital de clínica que atende as 7 cidades. Muito importante, e por ele ser público, ele não só atende o ABC. Vem gente, eu já vi casos de vir gente de Minas Gerais, de Goiás, de outros estados, que é indicado por alguém, algum só vem se tratar aqui. E vem se tratar aqui, porque ele é um hospital de clínica, é professores que trabalham lá. Tem alunos? Tem, mas quem põe a mão na massa mesmo para valer são professores da faculdade. Agora está sendo comandado pela Fundação. Na questão de mobilizações, o que eu acho muito interessante, até destacar aqui para o telespectador, é que em tempos assim que hoje, até essa questão de tecnologia, a Associação dos Pensionistas lá do sindicato mantém aquilo que nós podemos colocar, que era muito comum nos anos 80, nos anos 70, que ou seja, é fazer uma reivindicação com pessoas mesmos, com caminhões, que é algo muito, eu acho que é muito satisfatório, porque hoje em dia, João, claro, até questão de ética, não vamos citar aqui, não precisa citar outras entidades, mas tem muitas aquelas negociações que às vezes acontecem sem a transparência necessária. E isso não é legal, né? Eu acredito até quem está em casa, quem é aposentado, realmente gosta de participar, como o senhor falou. A pessoa faz questão, porque ela quer saber realmente o que vai acontecer, quais são esses números, qual que é o benefício. Porque eu acho que isso se perdeu um pouco, não foi, João? Fala um pouco sobre isso. Não é toda associação, todo sindicato que mantém essa negociação ainda anos 80, com caminhões, levando lá todas as pessoas para fazerem assim, fazer esse volume mesmo, como o senhor falou, para pressionar e para mostrar que é algo ali que é para um bem comum, não é verdade? Você pegou um ponto fundamental. É importante se dizer que existem muitos e muitos sindicatos. E você conta no dedo da mão qual aqueles que mobiliza os seus trabalhadores da ativa, mobiliza os aposentados, como é o caso nosso metalúrgico de Santo André, em Mauá, Ribeirão Pires, em Rio Grande da Serra, e os aposentados. E é poucos que faz essa mobilização. E nós, como eu te falei, nós temos até um esquema de ligar de um dia para o outro, a gente coloca 70, 80 pessoas na rua. Esse é ponto pacífico. Então, nossos associados, eles se sentem muito felizes de a gente convidar eles para participar. Eles vão, participam, se fornece um lanche para eles, porque o idoso sai daqui para ir uma passeata em São Paulo, andar 2 horas ou mais no sol. E a gente tem essa preocupação, claro, inclusive de fornecer um lanche. O Martinha tem muito isso de preocupado. A primeira coisa que ele fala, providencia água, fruta e um lanchinho para os nossos velhinhos lancharem. Claro. Então, a gente, mesmo também, que eu não sou diferente de ninguém, tendo problema de saúde, toma em torno de mais de 30 remédios por dia, a gente tem orgulho de estar junto deles, trabalhando mesmo com problema de saúde, mas é um prazer, eu vou morrer junto daquele pessoal. Legal. Muito orgulho. Que legal, João. João, eu também separei aqui um assunto que é muito recorrente na vida do aposentado, que é a questão da revisão da aposentadoria. Então, essa revisão é muito frequente lá na associação? Como é que como acontece isso hoje lá no sindicato? Não, é bastante frequente. Você vai lá de quinta-feira, que tem um advogado especializado em previdência. Nós temos 2 advogados e uma advogada que são especializados nessa área dos 7. E de terça e de quinta, às vezes sexta também, nós temos para orientar e analisar. Se ele vê que é cabível a revisão, ele dá entrada, mesmo porque a gente orienta o pessoal também. Qualquer advogado que você vai abrir uma ação assim de revisão, ou trabalhista, e ele te exige uma grana, dizendo que é às custas do processo, fique de antena ligada. Porque o advogado sério, ele te abre um processo de revisão e diz, olha, eu vou ganhar no fim, vou te cobrar tanto no fim. E na associação, não é o que se cobra na rua. Então, uma outra coisa também importante que acontece no dia de hoje, é que o pessoal que frequenta o nosso jurídico e que entra com ação, recebe um número do benefício, que ele mesmo em casa, com o neto, com a filha, com o filho, pode acompanhar no computador
como é que está o andamento do processo dele. né? E a gente tem orientado também que agora em Santo André, você sabe que na Pereira Barreto nós temos a Justiça Federal, que é esse processo relacionado à Previdência, é federal. Então, a gente, olha, se você tiver dúvida, inclusive com o nosso advogado, você vai lá, a recepção, você vai dizer, olha, meu CPF está aqui, eu entrei com a ação, eu queria ver como é que está. Ela vai te dar um extrato, igual um banco. Os Certo. dias que teve audiência, se foi arquivado, se não foi, se perdeu, se ganhou, se o advogado já recebeu a guia. Porque isso, infelizmente, é uma realidade. Conosco lá nunca aconteceu, mas a gente vê as reclamações que acontecem por aí. Às vezes o advogado não dá o número, não dá nada, e o cara morre, os parentes não sabem que ele abriu o processo. Então fica para quem? Fica para o advogado. Porque a guia, ele deposita no Banco do Brasil em nome dele. Depois é que ele chama a pessoa que entrou com a ação para pagar. Então lá há essa preocupação de honestidade, que o advogado, ele faz tudo, todos os meios, junto com a diretoria, tanto do sindicato como da associação, para localizar o parente, uma pessoa que ganhou uma ação. A ação não fica parada lá, não. Vai atrás para entregar o dinheiro para a pessoa certa. Ô, seu João, política previdenciária no Brasil. É essa luta que o sindicato significa? da Ativa O que é essa área? luta muito, que é aquilo que eu falei no começo, acabar o fator previdenciário, que é o quê? Você aposentar e ganhar o mesmo que você ganhava. Hoje em dia você sabe que os militares das Forças Armadas, quando eles se aposentam, eles são promovidos. Se o cara é tenente, passa major, são promovidos. E recebe não o mesmo salário, recebe uma porcentagem a mais. Que ele é promovido, recebe a Com mais. os metalúrgicos e com os outros trabalhadores também tinha que ser assim, não é? Pelo seu menos João? ganhar a Claro. mesma coisa. Então ele Verdade. recebe a mais. Outra coisa que a gente sabe também, que as filhas desse pessoal não casam. Porque... Ah, não casa? Não, porque a aposentadoria dele ele morre, Olha fica só. para a esposa, fica para a filha ou para o filho. Eles não casam. Só junta, só Eles juntam junta. e... Que é o casamento, para mim, é duas pessoas viver bem. É, claro. Viveu bem, tá casado. E outra, o juntar hoje também tá E nós não. cada vez mais comum, né? O seu João? aposentado morre e fica para viúva. Verdade. Se ela morrer, acabou. Não tem negócio de filho. Quem sabe um dia melhora, não é? Seu João, olha, Esperamos. por favor, olha, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Que legal, muito bacana falar com o senhor. O Legal Fábio, eu mesmo. agradeço e agradeço os ouvintes de ter nos assistido. Claro. Né? E peço desculpa por alguma coisa É que a isso, gente não, não o senhor foi mandou muito muito, claro. não, foi ótimo, Tá muito bom? bom. Muito Eu obrigado, tenho certeza aí que o pessoal de casa também gostou. Terminamos aqui então esta edição do Eco TV Entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Tá bom.